colocar... Tararara. Dona Kylie, que eu adoro. Esperar as pessoas chegarem. Olá! Vou esperar as pessoas chegarem pra gente iniciar daqui a pouco o bate-papo. Tô animada pro bate-papo hoje. Oi, Cami. Tô animada pro bate-papo hoje, gente. Raquel chegou. Peraí, vou chamar a Raquel aqui. Peraí. Muito... Oi! Oi! Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Se eu apareço. Tô aparecendo? Tô, né? Tá. Ai, tô meio sem óculos. Espero que eu consiga ler as perguntas aqui. Mas qualquer coisa você me ajuda. Tá, pode deixar. Eu tenho que ler o roteirinho aqui também, mas vamos lá. Espero vocês chegarem. Oi, gente. Oi. Tô bem animada. Tô falando pra Raquel quando tô animada pela conversa hoje. Porque Que é um bom. assunto bem importante. Que eu tava louca pra falar com todo mundo. Já tem um bom tempo. E acho que chegou a hora de a gente falar. Hora melhor não tem, na verdade, né? Sim. Antes de começar, eu só quero falar o seguinte. Eu resolvi colocar esse assunto em pauta. Como eu falei pra vocês, já faz um tempo que eu quero falar sobre ele. E a Raquel, na verdade, a gente acabou conversando um tempo atrás. Que um dia eu comentei aqui nos stories sobre a vitamina D, né? E a gente teve um bate-papo bem legal. E a Raquel já estuda isso há muito tempo também. Só para vocês entenderem, eu comecei a me interessar sobre o assunto da vitamina D por uma situação pessoal minha, né? Eu tive câncer de pele no passado, vai fazer 6 anos, mais ou menos. E aí, quando eu comecei a estudar algumas coisas relacionadas ao câncer de pele, veio para mim informações com a relação vitamina D também, e a falta dela e a possibilidade de aumento de câncer, enfim, por conta da falta da vitamina D. Foi que eu comecei a pesquisar um pouco mais, e aí eu entendi que a vitamina D tinha relação ao sol também. E aí ficou aquela, já comecei até com a Raquel, né? Ficou aquela coisa. E aí, eu tive câncer de pele, tenho que evitar o sol, mas a vitamina D tem a ver com o sol. E, né, como é que fica aquela coisa, como faço? E aí, fora isso, semana passada, tivemos soltaram uma pesquisa falando em Turim, na Itália, falando também da relação da falta de vitamina D em alguns pacientes com casos mais graves em relação ao coronavírus. E foi aí que eu entrei em contato com a Raquel e falei, acho que não há nada melhor do que a gente conversar sobre isso agora. Então, antes de começar, né, Raquel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, como diz no Mamilos, quem é você na fila do pão? E contar um pouquinho da sua história. Bom, obrigada pelo convite. Primeiro, adoro falar sobre esse assunto. Aliás, qualquer assunto relacionado à saúde, eu adoro. Eu fiquei feliz de poder falar sobre isso, é uma coisa que eu estudo há muito tempo. Bom, quem eu sou? Meu nome é Raquel, eu moro aqui no Canadá também, e eu tenho um perfil no Instagram, que é esse, que é o Eu Paciente Funcional, porque eu sou paciente da medicina funcional. E lá no meu perfil eu explico um pouquinho mais o que é a medicina funcional e qual a diferença dela para a medicina tradicional. E aí, por conta dessa questão, que também nasceu esse interesse em saúde, em saber mais, em ter autonomia com relação a mim, nasceu também de um caso de doença, né? Então, eu desenvolvi uma doença autoimune e eu busquei bastante médico e nenhum me dizia muito mais do que eu já sabia, eu não me sentia bem em saber que o tratamento era tomar remédio pro resto da vida, então eu fui buscar informação e encontrei um universo completamente novo. Então, eu não sou profissional da saúde ainda, mas
esse perfil, ele tem o acompanhamento dos meus médicos, então as informações são muito relevantes e sérias. Eu estudo Isso. muito mesmo para passar com muita seriedade. Isso é muito importante a gente falar sobre isso. Inclusive, nós duas não somos ainda, né? Como você falou, na parte técnica, nenhuma das duas é médica, ou enfim, técnicas com relação a isso. Mas nós duas temos um caso parecido de ter algo na nossa vida pessoal por ter passado problemas de saúde que nos levaram a gente a tentar entender muito mais a fundo o que está acontecendo com o nosso corpo, né? E tudo que tem em volta e que reflete na nossa saúde. Então, não que seja mais ou menos, mas o que a gente veio aqui hoje é para realmente passar uma informação que a gente considera importante as pessoas, como a Marilena falou, é uma experiência de vida que a gente considera importante, pelo menos se ligar, né? Aquela anteninha, sabe? Ligar o sinalzinho do tipo, leve em consideração isso, tenta entender um pouco mais sobre isso, né? Então, acho que é bem válido o que a gente vai falar hoje. Sim. Então, Bom, tá. Vamos lá. Vamos lá, então, conversar. Bom, eu acho que é um assunto bastante denso e bastante vasto, porque é um estudo que existe há muitos anos, agora virou moda por causa desse estudo novo. Inclusive, no artigo científico, no estudo que a Universidade de Turim solta, ela cita todos os estudos dos últimos anos, desde 2016, 2017, 2019. Então, no estudo, ela vai citando estudos que já relacionavam a vitamina D ou a ausência ou não o nível ideal de vitamina D com uma série de doenças. Então, é importante, a gente vai falar sobre o que está sendo feito para o coronavírus relacionado à vitamina D, mas eu vou tentar citar outras doenças também para que atinjam o maior número de informação possível. Legal. O mais importante de tudo é a gente entender que a vitamina D, na verdade, ela não é uma vitamina. Uma vitamina. Né? Então, ela é um hormônio, e assim, é um hormônio esteroide. Assim como todo hormônio esteroide, ela tem uma função importantíssima no nosso corpo. Talvez eu diga até que ela tem uma informação maior, porque ela tem muitas funções, né? O nosso corpo inteiro tem células receptoras de vitamina D. Então, assim, receber vitamina D é a coisa mais fácil do mundo para o nosso corpo trabalhar e transformar esse hormônio no que a gente precisa. Então, ela, além de ser uma imunorreguladora, né, que é a grande questão relacionada ao coronavírus e às outras doenças, ela tem um papel super importante na insulina, ela tem um papel super importante em doenças mentais, em doenças de autoimune, justamente por ter um papel no sistema imunológico. Ela tem uma função importantíssima para doenças dos ossos, né? Então, sem ela, nós teríamos doenças nos ossos como osteoporose, entre outras coisas, né? Então, a base do estudo, inclusive, diz que tem um estudo que eu acho que, se eu não me engano, é um artigo científico de fevereiro de 2019, mais ou menos, que ela faz uma relação importantíssima sobre... Ela cita depressão, autoimunidade, câncer, uma série de cânceres por falta de vitamina D, diabetes, ansiedade, transtorno bipolar, então várias doenças mentais, problemas cardíacos, então é bastante intenso. Você sabe, interessante você falar sobre isso, porque uma das coisas que eu lembro muito e ficou muito na minha cabeça, quando eu decidi vir para o Canadá, tudo bem que a gente está num lugar teoricamente um pouco diferenciado, porque Vancouver ele não tem as mesmas características de weather, né? Tradicionais do Canadá, que é o frio e até às vezes a falta de luz, etc., em alguns lugares. A gente ainda tem uma certa incidência, né, do sol e um pouco do calor. Mas eu lembro que quando eu decidi vir para cá, uma das coisas que me chamaram muita atenção era realmente a porcentagem alta de pessoas com problemas mentais, e eles se relacionavam muito desses problemas mentais por conta da falta de sol no geral, né? Que a gente não tem o índice de UV tão forte como tem nos trópicos, né? Sim. Como tem nos trópicos,
dificilmente vai ter em um outro lugar, mas o que eu acho super importante, isso que você falou, porque casos de esquizofrenia, por exemplo, depressão ou até a busca por entorpecentes, né, por álcool, tem muita relação à falta da incidência solar. E aí a gente está falando de dois aspectos, a gente está falando tanto da vitamina D quanto do quanto nos abala emocionalmente o céu cinza por muito tempo. Tá cinza. Uhum. Apesar da gente ter um nível maior de incidência solar aqui, a gente tem menos dias de sol do que o resto do Canadá. O resto do Canadá tem mais dias ensolarados, a gente tem menos, a gente tem mais dias cinzentos. Então isso nos mexe com a gente, né? É verdade. Uma coisa que eu acho importante que você falou também, né? Essa preocupação de quem mora aqui no Canadá é muito importante, é muito relevante e tem muito sentido, assim, a demanda oficial, né? A ordem oficial do Ministério da Saúde no Canadá é que todo mundo deve suplementar, todo mundo. O que acontece é que eu vejo que poucos médicos usam esse protocolo. Então, mas a ordem... Exatamente. Eu encontro muita gente que mora aqui e fala, não, meu médico nunca falou sobre isso comigo. Eu acho, assim, tipo, 2 invernos a pessoa passou, não foi pro Brasil, não tomou sol. E aí começa, ai, nossa, eu tô muito triste, eu tô muito depressiva, eu tô engordando muito, eu tô... E aí eu falo, como é que tá a sua vitamina D? Você toma? Ah, não, nunca tomei. Crianças, filhos de amigos que começam a ficar, nunca ficaram resfriados no Brasil, aqui começam uma resfriada atrás do outro. Então, tem muito a ver justamente por conta de tudo isso. Mas o que eu acho bacana de falar com relação à diferença entre Brasil e Canadá é que mesmo no Brasil a gente não se expõe ao sol da quantidade ideal ou a qualidade desse sol como a gente deveria expor, infelizmente. Né? Então, hoje os estudos dizem, esse estudo, por exemplo, que foi o que surgiu, né, dessa pandemia, fala de uma quantidade, e ele cita, inclusive, a preocupação de que justamente a quarentena pode prejudicar ainda mais a exposição solar. Porque agora, teoricamente, para nós, a gente começaria a nos expor mais ao sol. A gente está chegando primavera para o verão. É o momento que a gente realmente tentaria equilibrar um pouco o armazenamento de vitamina D no nosso corpo. Exato. Né? E muito provavelmente isso não vai acontecer por conta da quarentena. Então, o que eles falam é, não deixem, se vocês têm sacada, se vocês têm uma janela que vocês podem abrir, não ficar entre vidro, né? Porque o vidro, ele filtra os raios. Se você pudesse expor, que seja por 10 minutos, faça isso. Eu faço isso, assim, verão passado, primavera e verão passado, eu fiz isso todos os dias que teve sol e pretendo fazer isso esse ano. Mas eu tomo sol na minha sacada e dá tudo super certo. Então, assim... Deixa eu adiantar um assunto, então, até porque a gente estava comentando sobre falar de como a gente melhorar essa capacidade de armazenar vitamina D tomando sol. O que você sabe sobre isso? Com roupa, sem roupa, de biquíni, com biquíni, só a palma da mão? Eu já vi todas as informações possíveis. Qual é que você acha que é a mais... Das pesquisas, existe um médico no Brasil, não sei se vocês conhecem, que é um médico, o maior entendedor de vitamina D do mundo é brasileiro, e ele tem um protocolo que é usado no mundo inteiro. Ele é incrível, eu amo ele. Ele é o Dr. Cícero Coimbra. Ele tem o protocolo Coimbra. Ele é excelente justamente porque ele explica, e assim, ele tem muita base de casos clínicos que ele tratou para se basear, para chegar nas informações. Então, como é a especialidade dele, ele conseguiu por muitos anos adquirir esse conhecimento, então é muito relevante. O que ele fala, assim, existem 2 formas de suplementar, da gente receber a vitamina D, adquirir vitamina D. Uma é através da exposição solar, e aí a gente está falando para níveis ideais, tá? Você tem que estar com 90% do seu corpo exposto. Então, 90%, seja de biquíni, seja como você quiser. 90% da sua pele tem que estar exposta. Sem nada de protetor solar. Todos os dias, de 10 a 15 minutos por dia.
Então, ninguém tá falando para você torrar ao sol. E essa exposição tem que ser entre 10 a 4 horas da tarde. Entre 10 da manhã a 4 horas da tarde, que é a hora de maior incidência. Ponto muito legal você levantar. Nos meus estudos também, no que foi isso que me chamou muita atenção. Realmente não é aquele sol das 6 da manhã ou das 7 da manhã, às 8 da manhã, ou depois das 4 da tarde. O sol que a gente deveria tomar para... Lembrando, gente, como ela falou, não é para torrar no sol, não é para ficar bronzeada, não é sobre isso. É sobre a gente receber incidência solar para melhorar o nosso nível de vitamina D, é das 10 da manhã às 4 da tarde, que é totalmente o oposto do que a gente está realmente acostumada a ser informada, né? Sim, assim, a gente teve... É importante a gente ter em mente, e o Dr. Coimbra fala muito isso, né? Para quem interessa, se a gente pensar em indústria farmacêutica, indústria de cosmético, para quem interessa dizer para você, tome sol à vontade, isso é saudável para você, né? Então, assim, a gente vai entrar numa outra discussão, mas a gente aprendeu, a nossa geração principalmente, aprendeu a ter medo do sol, né? Sol é algo que a gente tem que evitar. Mancha a pele, dá câncer, etc. Mas não nos ensinaram a tomar sol de forma correta. Então, assim... Saudável, né? Exato. E aí, assim, entre 10 e 4, depende do lugar onde você tá. A gente tem que observar a região onde você mora, o quanto você está se expondo ao sol. Então, o Dr. Coimbra fala 90% do corpo exposto, na posição horizontal, de 10 a 15 minutos de exposição e entre 10 e 4 da tarde. Cabem adaptações dependendo do lugar onde você vive. Aqui, por exemplo, a gente sabe que a maior incidência solar não é necessariamente meio-dia, como é no Brasil. Então, o que eu faço? Eu tomo sol na hora que eu sei que o sol está com maior incidência. Depende da época do ano. Eu sinto isso. É diferente do meio-dia no Brasil. Eu sinto que o sol começa a ficar mais forte lá pelas 2 da tarde. A sensação né? E tem uma coisa outra importante. Eu, né, aqui trabalho com a parte de beleza, como você sabe, e eu sempre falo que a proteção solar é muito importante e que ela é muito importante para a parte de envelhecimento e realmente para evitar câncer de pele. Mas é o que você falou muito legal, porque a gente está falando de como tomar o sol, como ensinar, porque não ensinar a gente como tomar o sol da forma saudável. Se você for lembrar, quando uma criança nasce, quando o neném nasce, ele tem um banho de sol, né, dele pensado. Exatamente. Não é? Então, a gente parece que isso tem que continuar. É diferente de quando a gente está no Brasil, que a gente tem os nossos momentos de ir pra praia, que a galera vai literalmente para torrar e bronzear. Isso. Então, eu tenho uma dica com relação a isso também. Você falou de 15 a 20 minutos, né? Cada pele tem um grau de tom de pele. Então, a gente tem... Então, não, né? Mas a gente tem desde a pele mais clara até a mais escura. Então, as peles mais claras, é provável que elas não aguentem os 20 minutos. Então, quando você percebe que a sua pele está começando a ficar um pouquinho rosadinha, significa que ela já absorveu o sol suficiente para a pele dela, que se você começar a ultrapassar esse rosadinho, se você perceber que está rosadinho, significa que ela já está queimando, teoricamente. Então, você já ultrapassou o nível que a sua pele aguenta. As peles indo cada vez para mais escuras, elas vão aguentar um pouco mais, então talvez elas aguentem até os 20 minutos. Mas é muito legal você falar isso do corpo. Né? E depende muito do lugar onde você tá. No Brasil, por exemplo, 15 minutos para mim, que sou muito clara, é muito. 15 minutos sem protetor solar, eu já tô torrando, já fico vermelho. Aqui eu não uso protetor solar. Então, assim, depende muito de cada pele, mas a gente aprendeu no Brasil, assim, a gente passa o ano todo embaixo, se protegendo do sol, dentro de casa, usando protetor solar e tal. Aí um dia a gente fala assim, vamos passar um dia na praia. Aí a gente quer pegar o sol do ano todo naquele dia. O ano todo. E aí que é o perigo. Então, assim, eu lembro de uma tia minha que usava óleo. Ela passava óleo de cozinha. Então, assim... Coca-Cola. É extremamente perigoso. Então, é importante a gente diferenciar que vitamina D, o suplemento de vitamina D, que a gente vai falar daqui a pouco, ele não tem esse perigo de câncer de pele ou de envelhecimento, porque ele não tem raios UVB, que é, né, o raio que é o cancerígeno, que é o que a gente precisa. A gente precisa dele para a fabricação da vitamina D, mas dentro desse parâmetro. Só para você ter uma ideia, se você permanecer dentro dessas características, 90% do corpo, etc., na posição horizontal e tal,
por 15 minutos, o seu corpo é capaz de fabricar entre 10 a 20 mil UIs só durante aquele período. Só durante aquele período? É suficiente para ele. 10 mil UIs a suplementação recomendada fisiológica de segurança, assim. Você não precisa se preocupar ou ter medo de tomar até 10 mil UIs. Então, o sol, 15 minutos no sol, as pessoas falam, nossa, mas é muito, eu vou ficar envenenada de vitamina D. Gente, se em 15 minutos você recebe de 10 a 20 mil, imagine quando você passa um dia inteiro na praia. Quanto que o seu corpo... Você não passa mal, né? Por causa... Então, não é isso. Doses entre 10 mil, isso é bom, e o exame, né? O exame sérico, que seja entre 50 mil UIs e 100 mil UIs, se sabe hoje que é de segurança, né? Uma margem de segurança para você saber. Hoje a gente pega o resultado de exame laboratorial no Brasil, eles falam assim, entre 23 a 50 mil UIs é a dose correta, normal. Só que normal, que é como eles baseiam a maioria desses resultados, como a maioria das pessoas apresentam hoje. Então eles pegam uma porcentagem de pessoas, fazem o exame e falam, a maioria das pessoas tem essa quantidade e estão ok. Não quer dizer que é saudável para você. Então, para cada pessoa é uma porcentagem. Então, entendi. Acho que é importante a gente dizer que a exposição solar é a exposição natural, é a forma natural que o nosso corpo tem de repor a vitamina D, que é um hormônio, na verdade. A gente chama de vitamina porque foi nominada assim quando ela foi descoberta e nunca se mudou esse nome, mas na verdade é um hormônio. Ela tem uma função totalmente diferente de vitaminas. E a outra forma é através da suplementação, que é o que normalmente a maioria das pessoas usam e é recomendado, inclusive. Porque se você avaliar, mesmo que você faça esse protocolo de tomar sol todos os dias, quem hoje em dia tem como parar durante 10 da manhã e 4 da tarde, todos os dias, e tomar esse tempo de sol? Com a nossa vida. Nossa vida, teoricamente, é do passado, né? Antes do coronavírus. Exato. Não tem como. Realmente, agora as impossível. coisas podem... É impossível. Eu quero só voltar até duas coisas que me pergunta. A Pet for Life, ela falou assim, pena que aqui só vem dosagem baixa, que ela quase ficou depressiva no primeiro ano, porque ela não estava suplementando. E aí, realmente, dosagem baixa aqui, porque se você for na farmácia, aqui você encontra, acho que o máximo 1.000, né? Luiz, que inclusive é o que eu tenho. Você encontra acima de 1.000 UIs na farmácia? Não, então, isso é importante. Assim, aqui a gente é muito fácil a gente encontrar suplementação em farmácia, mercados, enfim. Eu não compro suplementos nesses lugares. Eu tenho alguns motivos, meu último post foi sobre esse assunto, por que eu não compro suplemento de farmácia. Mas o que tem ali e por que eu opto por não comprar, mas eu compro online. E online você encontra. Eu compro, por exemplo, de 10 mil UIs. Eu tomo 20 mil UIs por dia, há anos. E eu compro na internet nesse volume. Legal. Não é difícil de achar. Então você consegue comprar. Eu compro na iHerb, que é uma empresa, uma loja só de venda de suplementos. Foi o que você me mandou? Alguém foi, acho que foi. Inclusive, para a Débora, eu mandei para ela também essa informação de que, né, é um lugar fácil de você encontrar, mas no Amazon também tem. E tem de 3 mil UIs, 5 mil UIs, 10 mil UIs, você consegue comprar de vários valores. E aí é só você dobrar, né? Então, você tem, por exemplo, de 1.000 UIs e você quer tomar 10 mil UIs por dia, é só você tomar 10 cápsulas. É ruim, mas... é um jeito de solucionar. Eu tô fazendo hoje, porque a vitamina já tinha aqui, eu tinha comprado ela não tava nem aberta, mas eu tinha comprado ela. Eu falei, não vou jogar ela fora. Não vai jogar fora, claro. Então eu tô tomando nem tudo isso, porque é bastante, mas tô tomando 2 vezes por dia. Então de manhã eu tô tomando 4 e à noite mais 4. No caso 8, não tá dando 10, mas já é alguma coisa. Tá. Isso é importante. O horário correto de tomar a vitamina D. Que não sabia. O horário correto é na parte da manhã, tá? O nosso corpo, ele tem um ciclo, né? Que é baseado no ciclo, que é o ciclo circadiano, que é outro assunto que é maravilhoso. Mas ele tem um ciclo. Então, ele se baseia muito
na hora que o sol nasce, apesar da gente ter, como humanos, nos deslocado da natureza, a natureza está presente. Então, a gente, na hora que o sol nasce, uma série de coisas começam a acontecer no nosso corpo. E na hora que o sol se põe, outra série de coisas passam a acontecer. Ele entende a hora que ele deve trabalhar e como ele deve funcionar dependendo desse tempo. Então, assim, o horário correto de vitamina D é a hora que a gente, teoricamente, passa a se expor ao sol, de manhã, tá? Então, importantíssimo tomar de manhã. Se você for tomar 8.000 UIs, que é uma dose ótima, se você for tomar por dia, tome todas de manhã. Todas de manhã. Tá. Não tem problema. E aí, uma outra coisa importante se você for tomar suplementação, que a maioria das pessoas vão fazer e eu recomendo, a não ser que você vá se expor todo dia ao sol, tome junto com algo que tenha gordura. Então, você pode escolher tomar junto com ômega 3, você pode escolher tomar junto com ovo, com abacate, com queijo, alguma coisa que tenha gordura, porque ele facilita na aderência dessa vitamina, tá? Desse hormônio. Ótimo. Então, perfeito. Então, só pra gente encerrar a parte de como conseguir aumentar esses níveis, primeira com sol, de 15 a 20 minutos por dia, do horário das 10 da manhã às 4 da tarde, na posição 90 graus horizontal. Isso. Com o corpo, com 90 graus não, tipo com o corpo 90% do corpo exposto ao sol, na posição horizontal. Isso. Claro, como você falou, dependendo da região, do índice solar, vai depender de algumas coisas. Quanto mais clara a pele, menos tempo, talvez, e quanto mais escura, mais tempo. Sim. Uma coisa importante. Raquel, só tenho como tomar sol do meio-dia 1. Cara, vai nessa hora. Tudo bem. Vai não tem problema. Se você puder escolher, escolhe a hora com maior incidência. Se não, a hora que tiver. É verdade. Boa. E segunda opção, suplemento, com uma mínima de 10.000 UI, se possível. O cálculo é mais ou menos assim, só para você entender, a cada 50 quilos é recomendado a suplementação de 10.000 UIs. Então, se você tem 50 quilos, você calcula assim. E para criança, a cada 3 quilos é recomendado 200 UIs. Então, normalmente a criança vai tomar uma dose menor, porque ela tem um corpo menor ali para cuidar. Mas essa é uma dose. Entre 10 e 100 nanogramas por ml é ok. Então, você pode pedir aqui no Canadá, você pode pedir o seu exame, só que aqui você paga para fazer exame de dosagem de vitamina D. É $30. Não é uma coisa impossível de se pagar, porque eles não pedem esse exame pago pelo sistema público, pelo menos não aqui na região de British Columbia, porque eles entendem que você deveria estar tomando. Não tem por que eu dosar. Olha, não sabia disso. Sim, é uma ordem oficial. Então, assim, eu não vou dosar sua vitamina D uma vez que você já deveria estar tomando e eu não preciso saber. Isso você vai tomar o ano todo. Que interessante. Isso é outro assunto que a gente pode pensar lá na frente, diferenças entre como é a medicina, como a gente está acostumado com a medicina lá no Brasil e como eles tratam algumas prestações de saúde aqui. Só rapidinho. Eu falo bastante sobre isso do meu perfil. Então, eu ia falar, gente, sigam a Raquel no Eu Paciente Funcional, porque ela tem informações incríveis. E, inclusive, ela, como você falou, você tem um post falando sobre onde conseguir as vitaminas, né? E por que é importante elas nesse momento. Sim. Então, vamos lá, Raquel, sobre especificamente coronavírus e a vitamina D. O que você encontrou de informações sobre isso? Tá. Esse hormônio, né, que é chamado de vitamina D, ele tem uma função imunorreguladora. Então, ele auxilia na regulação do sistema imunológico. Então, por esta razão, a gente sabe que ela tem uma função importante para qualquer infecção. Então, especificamente infecção viral, deixa eu só colocar aqui na parte do coronavírus. Então, assim, o que eles perceberam? Que pessoas com níveis menores de vitamina D permaneciam por mais tempo na UTI, na hora de se recuperar, e tinham uma recuperação menos propensa. Além disso, eles verificaram que essas pessoas, elas têm, isso são estudos já antes de coronavírus, mas eles já entenderam que essas pessoas tinham maior tendência de ter influenzas, né, gripes, e também
doenças de infecção no trato respiratório. Uma delas, exatamente. Inclusive, pessoas que são asmáticas, elas normalmente são deficientes de vitamina D. Então, é uma outra doença, uma doença crônica, uma doença autoimune, mas aí está... na comida. Ah, tá. O Thiago tá explicando pra Cris. Então, assim, muita gente... isso é uma coisa importante que o Thiago tá falando, que muita gente fala, mas eu posso encontrar vitamina D na comida. Sim e não. A quantidade que você encontra alguns alimentos específicos que não são acessíveis a toda a população, são alimentos que normalmente são mais caros, como castanhas, salmão e etc. Aliás, tem na sardinha também, né? Mas normalmente as pessoas não comem. Pelo menos no Brasil, a gente, não, dependendo da região, não é tão comum comer sardinha. Mas mesmo assim, é uma porcentagem muito pequena. Então, o ideal é, sim, você fazer a suplementação ou se expor. Então, o que se descobriu de coronavírus? Então, o que eles entenderam é como funciona a vitamina D no coronavírus. Então, a vitamina D tem um efeito antiviral, né? É um efeito direto antiviral por causa da questão do sistema imunológico regulado, e especificamente contra vírus que são revestidos, que possuem uma membrana. E então, assim, o vírus existe, em volta do vírus existe uma membrana de proteção, e a vitamina D ela é eficiente contra especificamente esses vírus. E esses são vírus como a vitamina D. Desculpa, esses são os vírus do coronavírus. São vírus que têm essa membrana. Essa membrana. Então, é importante por causa disso. Já se descobriu que sim, é uma grande aliada, isso já se sabe há muito tempo. Hoje é novo porque eles fizeram testes com pessoas que estavam internadas. Eu vou até ler aqui o teste porque é super bacana. Então, sabe que vai ter que suplementar, principalmente os profissionais de saúde que estão ali na frente. Eles estão suplementando para todo mundo. Na Itália, eles estão fazendo esse teste. Pessoas que estão tomando doses diárias altíssimas, muito acima, entre 50 a 100 mil UIs por dia, para tentar ajudar. E aí eles fizeram um teste entre os pacientes internados. Né? Esse estudo da Universidade de Turim mostra que os níveis adequados... Deixa eu só pegar aqui o teste. Aqui. Particularmente relevante para pessoas com infectadas de profissionais de saúde, mas eles pegaram duas turmas e dividiram. Então, as primeiras pessoas que estavam internadas, eles estavam tomando 250 mil UIs por dia de vitamina D, e elas tiveram uma redução do seu tempo de internação de UTI de 36 dias, e elas caíram para 25 dias. Então, assim, a gente tem ali 11 dias de UTI, de leito de UTI aberto para receber outra pessoa. E aí, por outro lado, a outra equipe recebeu 500 mil UIs por dia. E elas tiveram uma redução para 18 dias de internação. Nossa! Então, é a relevância, né? Porque você dá um boom no sistema imunológico para lutar contra aquela carga viral. Então, essa o que mais sabe-se sobre a vitamina D com relação ao coronavírus hoje. E aí é uma pergunta que a gente faz, né? Então, muita gente falou assim, mas é porque os lugares onde estava mais frio tiveram maior incidência e tal. Esses lugares, eles também estavam num período com bem menos exposição solar. Então, será que foi por causa do frio ou será que foi por causa da falta de incidência solar durante o inverno do norte? Né? Porque, inclusive, tem uma discussão agora no Brasil também que seria ao contrário. Então, vamos supor, o vírus teve esse alto índice a curva começou a aumentar maior na época que era mais fria pra gente aqui, na parte norte. Então, eles estavam falando sobre ser frio, estar ligado à parte da temperatura, porque o vírus se mantém na temperatura fria por mais tempo do que na temperatura quente, né? Acho que ele, a partir dos 25 graus ou uma coisa assim, ele meio que, teoricamente, meio que morre. E ele tava falando assim, bom, mas agora o Brasil que tá começando a ficar frio, né? Tipo, a gente tá indo pro... Então, até eu vi alguns especialistas falando, bom, a gente vai entender como é que vai se portar no Brasil agora, porque quando vai ter a mudança de temperatura do quente pro frio, né? Do verão pro inverno. E a segunda discussão agora tem a ver com isso também, que é ao contrário. O Brasil vai parar de ter a vitamina D, entre aspas, né? Porque sempre vai ter lá o sol, o índice solar é diferente. Sim.
e a gente que vai começar a melhorar o nosso sistema imunológico ligado à vitamina D. E eles vão diminuir teoricamente. Então, eu vi algumas pessoas tentando encontrar. E aí, como, sabe, tentar prever algumas coisas, sabe? Entender como é que vai se portar os dois hemisférios, né? Agora vai dizer, mas assim, é muito pessoal, porque existem vários aspectos. Você sabe, por exemplo, que a vitamina D ela é reguladora de uma série de genes da nossa genética, né, do nosso DNA. Então, assim, se sabe hoje que ela é responsável pela regulação de mais de 300 e tem pesquisas que falam mais de 3.000 genes, ela é Nossa, responsável. é muita coisa. E existem pessoas como eu, por exemplo, que eu tenho uma variante genética justamente no gene responsável pela metilação da vitamina D. Alguém perguntou isso sobre a deficiência da absorção e normalmente está vinculado a uma variante genética. Eu tenho essa variante genética, mas eu suplemento em altas doses. Suplemento em altas doses por duas razões. Eu tenho uma doença autoimune, eu preciso ajudar o meu sistema imunológico a se regular. Nada mais justo do que eu adicione o protocolo Coimbra, né? Eu adicione uma dose extra de vitamina D. E a outra é porque eu tenho essa variante genética. Então, eu preciso ajudar o meu corpo a esse processo de metilação. E a vitamina D, ela não é milagrosa, sozinha. Então, eu acho super importante falar sobre isso, porque agora parece assim, todas as soluções do mundo, então, é a vitamina D. E não é. Não é. Tem uma série de coisas. A vitamina D sozinha, ela não faz milagre. A gente está falando de falta de... A gente hoje, nunca a humanidade esteve tão desnutrida. A gente tem uma opção gigante de comida à nossa disposição, como se a gente pensar historicamente, quando a gente precisava caçar para comer, e a caça tinha que durar por dias, a gente não tem esse problema, a gente vai na nossa geladeira, tá lá a comida, mas a gente tem muito mais veneno na nossa comida, a gente tem muito mais exposição tóxica no nosso ambiente, a gente tem muito mais falta de nutrientes no nosso plantio. Então, a nossa colheita hoje, ela é super acelerada, então não dá tempo daquela terra ser tratada e ser colocado ali uma série e ter tempo para se recompor com relação a uma série de fatores. Sim, deficiência de magnésio. Aqui tem uma lista assim, tanto magnésio, melatonina, ômega 3, zinco, selênio. Se sabe, a vitamina A, por exemplo, ferro, zinco, é um dos minerais que são mais importantes e o que mais se apresenta falta no organismo. Então, você pode, por um lado, fortalecer o seu sistema imune com a vitamina D, mas se você tiver desnutrido, outras doenças vão acarretar. Né? O corpo, a vitamina D não é capaz de se resolver todos os problemas do seu corpo. Com certeza. Então, se sabe, hoje existe uma porcentagem enorme de pessoas do complexo B, por exemplo, que estão desnutridas de vitaminas básicas do complexo B, vitamina metilfolato, por exemplo, que nada mais é do que a vitamina que a gente encontra em salada, em folha verde. As pessoas não comem mais salada, né? E então, enfim, eu acho que a gente está falando da vitamina D, é importante, mas ela não faz milagre sozinha. Né? Então, outras deficiências, o magnésio, por exemplo, tem uma função maravilhosa para o nosso intestino sem ele, sem o intestino, não adianta você comer bem, né? Porque ele vai passar reto. Então, acho super, super importante. A gente pode marcar outras lives para falar de outras vitaminas ou sobre essa questão da desnutrição, mas eu falo muito sobre isso no perfil. Então, sobre como nós nunca estivemos tão desnutridos como a gente está hoje. Eu concordo. Eu acho que, independentemente da informação que a gente passar aqui, eu acho que as pessoas sempre têm que pensar. É o que eu estava até falando para você lá atrás, a gente estava conversando, né? Primeiro de tudo, a gente sabe que esse vírus, antes de qualquer coisa, é um vírus novo para a humanidade. Tanto os especialistas quanto os governos em si, tá todo mundo ainda numa situação meio escura, sabe? Tentando usar uma lanterna para poder entender o que é esse vírus. Então, muitas coisas que a gente fala hoje, inclusive, elas podem ser atualizadas muito em breve. Provavelmente vão ser atualizadas muito em breve. Então, a gente está tentando entender. Eu até estava falando para a Raquel, eu vi uma informação faz muito sentido. Esse momento que a gente está passando é como se estivesse tentando arrumar um carro enquanto ele está em movimento, né?
Então, a gente ainda está sempre entendendo. Só que o que eu quero que vocês levem em consideração é o bom senso em muitas coisas. Então, como a gente está falando hoje da vitamina D e a importância dela no nosso organismo, que antes muita gente não sabia o que era ou não se falava sobre isso, a gente também tem que levar em consideração o nosso dia a dia, como estão nossos hábitos alimentares, como estão as nossas atividades físicas, como está o nosso nível de estresse, como a gente... Eu acredito muito naquela frase que você é o que você come. Então, eu acredito como você falou, até por você ser uma paciente funcional que entende da medicina funcional e sabe da importância da alimentação. Até a Gabi tá aqui, não sei se ela ainda está aqui, do Pretty and Proud, que também trabalha com a parte de alimentação na dieta cetogênica. Independentemente de você fazer suplementação, etc., você precisa muito prestar atenção no seu corpo. Eu levo isso muito a sério, muito em consideração. Eu falo isso muito para as minhas clientes, inclusive na parte estética, porque por conta disso, até porque eu já passei de eu ter descoberto meu câncer num estágio muito inicial, por sempre prestar muita atenção no meu corpo. Então, a gente tem que levar em consideração vários índices, né? Vários setores quando a gente quer pensar numa solução, né? Então, muito legal você ter falado isso. A vitamina C em si, por si só, sozinha, não é o herói da vez. Sim. Mas ela tem uma função muito importante no que está acontecendo, ela tem, né? Sim, existe uma epidemia de falta de vitamina D no mundo. Isso já se fala, o Dr. Cícero fala isso desde a Idade das Pedras. Então, acho super importante, assim, não é uma coisa nova. Nada disso que está sendo dito é novo. É uma coisa que já se fala há muito tempo. A medicina integrativa funcional fala disso desde sempre. Mas existe outro, por exemplo, o zinco, tem uma função super importante no sistema imunológico também. Existe uma estatística de mais ou menos 70% das pessoas estão deficientes de zinco. Então, assim, procurar alimentos que tenha zinco, verificar, se questionar. Aqui, por exemplo, a gente tem uma dificuldade com relação a isso. Eu tenho, por exemplo, acho que justamente porque eu venho da medicina funcional no Brasil e a gente investiga muito, vai no fundo do fundo da coisa para entender de onde aquilo começou. Aqui eu tenho muita dificuldade com isso, mas eu fiz o meu teste meu teste de DNA, sim, mas o meu teste de vitamina D e deu... Fazendo a conversão com o Brasil, que a gente tem a referência mais fácil, deu 87,5 a minha vitamina D. Ok. Que era o que eu queria chegar a uns 90, 100. E veja, eu estou suplementando há anos a vitamina D. Eu só cheguei nesse número agora. Então, eu tenho dificuldade na metilação. Então, é uma questão genética. A mesma coisa o ferro, né? Eu tô suplementando ferro agora, porque meu índice do ferro, ele baixou muito, né? Peraí, que ela falou que travou. Tá todo mundo travado, gente? Será que tá me vendo? Acho que... Travou pra todo mundo? Não sei. Me falem aí, gente, se voltou ou não. Então, o meu nível de ferro é baixo, né? Eu acredito que isso tem a ver com a genética também. Obrigada, Ana. Eu acho que tem a ver com genética, porque minha mãe tem falta de ferro crônica já, né? Ela tem anemia crônica. Então, eu acredito que provavelmente eu vou passar por algo parecido, né? E eu tenho muitas amigas que elas tomam já, por exemplo, a injeção. Não é injeção, acho que é injeção, acho que é o nome, né? Eu não sei, que elas já não conseguem fazer absorção do ferro, por exemplo, com suplemento comum ou só com a alimentação. Elas precisam realmente passar por isso porque elas não conseguem fazer absorção, né? Sim. O ferro não é um suplemento fácil de absorver. Ele é um suplemento, muitas vezes o intravenoso é o mais recomendado, porque ele é difícil mesmo. E é importante você ficar de olho nisso, né? Casos anteriores, familiares, elas podem dizer muito sobre a sua genética, se você não fez o teste, né? Uma coisa que eu acho super importante nessa época de coronavírus não adianta nada você ir lá na farmácia, comprar 30 mil uísques tomar por dia e comer açúcar e álcool quando chega em casa. Glicemia alta tem faz uma bagunça no sistema imunológico. Então, assim, agora, nessa época de quarentena, eu tenho visto um monte de gente fazendo bolo, falando de doce. Eu mesmo fiquei com muita vontade de comer doce, tô resistindo aqui nessa época de começo de falar de Páscoa, enfim. Então, acho super importante a gente tomar esse cuidado, né? De evitar o álcool e o açúcar,
porque eles bagunçam o sistema imunológico por causa da glicemia, enfim, dificulta, retarda a resposta do sistema imune para uma possível infecção viral. O meu marido, ele tá tipo, meio desesperado aqui do meu lado, ouvindo você falando. Ninguém gosta dessa parte. Não é nem gostar, é porque a gente tem. Eu tava comentando com uns amigos sobre isso, que eu não sei se vocês perceberam algumas pesquisas, ou até ou perceberam algumas pessoas falando, a quarentena tá fazendo a gente ter alguns hábitos complicados, porque está passando um momento de estresse, na verdade, né? Então eu vejo as pessoas bebendo mais vinho, ou bebendo outro tipo de alcoólico, ou comendo mais açúcar, ou mais carboidrato, ou enfim, realmente isso tá super certo, porque a gente tem que. É agora que é o momento de prestar atenção no que a gente vai consumir, né? Sim. Então. E agora a última coisa que a gente quer é qualquer coisa que vá retardar uma resposta do nosso corpo a uma infecção, né? A gente quer. Quanto antes o nosso corpo banir ou barrar a infecção, menos sintomas a gente vai ter, menos complexo a doença vai ser. Então, eu acho que apostar em salada, frutas, alimentos naturais, evitar o carboidrato, tentar fazer algumas alterações aí, pode ser muito importante agora. Eu concordo. Mas é difícil, né? Ficar em casa, dar uma vontade. Eu sou muito a favor do balanço, né? Então, assim, a gente tá passando por um momento único eu falar como mundo mesmo, né? Como humanidade. É novo realmente, assim, como a gente tá falando antes, nem as pessoas que são estudiosas, enfim, que tecnicamente teriam as melhores informações, nem elas ainda estão sabendo realmente como lidar com tudo isso. Então, eu entendo que também existe um período de adaptação, um momento nosso que a gente precisa também às vezes até não se cobrar muito em algumas coisas, sabe? No sentido que a gente tá todo mundo meio estressado, todo mundo fazer não o manejo do estresse, né? Exatamente. Então, cada um vai lidar de uma forma diferente com relação a isso. Porém, como eu acredito muito no balanço, eu também acho que existe meio que data para tudo. Eu acho que você tem que começar. Sabe, quase a questão do luto, assim, sabe? Tipo, tudo bem, você tem o luto, você precisa passar por esse luto, se deixa, sabe, colocar para fora, sofrer o que for, mas tenta colocar alguma coisa que possa te ajudar a motivar a levantar disso. Então, eu acho que, para mim, especificamente, né, essas primeiras 2 semanas foram muito estranhas. Eu tive muitos altos e baixos. Comecei uns hábitos que eu acho que não deveria, que é esse mesmo de, sabe, comer mais açúcar, comer mais carboidrato, enfim, o que for. Mas que agora eu tô começando a entender que é como se fosse um novo normal, né? Que é uma nova situação em que a gente tem que tentar agora levar para o melhor criar uma nova rotina, né? A gente, no começo, tem aquela sensação de férias, né? Que a gente, poxa, vamos comer, vamos nos divertir e tal. E sim, eu acho que o manejo do estresse, ele é extremamente importante. Então, até a última live que eu fiz, que foi a primeira daqui, que eu fiz, foi justamente com a Sabrina Simon, e ela fala justamente, a gente falou justamente sobre saúde mental. E o quanto ela é importante para o nosso bem-estar, enfim. Mas eu acho que já passou, a gente já entendeu, né? Assim, eu sei que as pessoas que vivem no Brasil estão passando por um momento mais complicado, porque aqui a gente tem uma resposta da parte do governo muito mais rápida, muito mais ativa, e lá a gente está passando por uma situação muito mais complexa. Mas é importante, sim, a gente fazer o manejo do estresse, mas neste momento, se você puder escolher, faça outras coisas que não seja através do açúcar, né? Como eu falo que no canal eu falo bastante sobre isso, mas no canal eu falo, quer dizer, no perfil. E até eu salvei a última live para quem se interessar em assistir, tá no YouTube. Porque eu acho que é muito bacana. A Sabrina, ela tá na Itália, ela tá em quarentena há muito mais tempo do que a gente. Ela é uma doutoranda, né, em epidemiologia. Então, ela fala sobre as fases da quarentena e o quanto a gente precisa buscar cada fase nos adaptarmos, adaptar nossa mente, enfim. Ter projeto é muito importante, ter foco em algumas coisas, né? Ela fala uma coisa que eu acho importante: ninguém vai aguentar ficar meses
montando quebra-cabeça. Para mim foi uma decepção, porque eu falei, vou montar todos os meus quebra-cabeça de novo. Mas, enfim, não é. A Marilena, escolhas menos nocivas, mas isso foi uma coisa. Tem outras atividades diárias que as pessoas podem escolher. E não, é isso. Eu acho que é tentar, Exatamente. você falou muito bem a questão de administração, né? Tentar entender. Cada pessoa tem uma forma de lidar com isso, enfim. Então, tentar entender e administrar isso, equilibrar isso da melhor forma. Eu sempre falo uma coisa assim, não terceirize a sua saúde, né? Não espere que o hospital vai resolver ou que o médico vai te falar. Se você sabe, aí você pode escolher não fazer, mas é uma escolha que deve ser consciente. Então é isso, a gente está dizendo, a informação está aí, quem quiser e quem conseguir vai conseguir lidar. Mas eu acho que uma coisa que eu acho bonito de tudo isso é que isso está nos ensinando a olhar para a nossa saúde. Tenho visto, por exemplo, pessoas que nunca fizeram atividade física, postando que estão fazendo atividade física em casa. Então, é isso, né? É um momento para a gente criar novos e melhores hábitos e não piores. Né? Então, hoje, por exemplo, para quem mora aqui na região de Vancouver, hoje está um dia lindo de sol. Se você tiver um solzinho nessa sacada, aproveita, senta lá, toma um sol, sabe? Começa agora. É verdade. Vamos rapidinho voltar só uma coisa do coronavírus. Em relação à vitamina. Bom, na verdade, você já falou o que era o mais importante da vitamina D e o corona. Só uma coisa, você viu informações sobre. Eles vão continuar provavelmente as pesquisas com relação a isso, né? Sim. Como fazer essa. Como é que fala? Não, mas essa junção como entender a relação, né? E como melhorar, né? E não só sobre a vitamina D, né? Como eu disse, assim, tem outras vitaminas e outros minerais que auxiliam, assim como o magnésio, o zinco, que auxiliam no processo do sistema imunológico. Então, essa vitamina D é uma delas e talvez a mais importante porque ela não é responsável só pelo sistema imunológico. Ela é responsável por uma série de ativações e desativações de genes, de regulação de DNA, de um monte de coisa. Então, assim, ela tem esse hormônio ele é realmente muito importante. Mas uma das funções é regular o sistema imunológico. E, assim, é uma coisa tão fácil, né, gente? A gente é assim, só tomar sol, cara. Tomar sol. Parece que a gente tá falando uma coisa que, assim, eu acho que a natureza deve falar. Se existe um pensamento da natureza, você fala, gente, mas tá aí, tá? Eu te dei, né? Eu tô te entregando. E deixa eu falar até uma coisa interessante que eu tava ouvindo um podcast, acho que foi um podcast, não lembro, acho que foi um podcast que eu tava ouvindo, que assim, eu sei que o mundo hoje, muita gente tá fazendo a comparação do coronavírus, né, com uma gripe, porque acaba saindo da mesma família, né? Mas eu vi essa pessoa falando, na verdade, ele falou, olha, a gente tem que começar a levar em consideração que o coronavírus, uma vez que ele está agora com a gente, né, por aí, ele não vai embora tão cedo. Então, a gente vai ter que aprender a assim, não vai ser tipo, amanhã ele vai embora, mesmo que tenha a vacina, entendeu? Ele vai continuar fazendo parte do nosso dia a dia, a gente tem que aprender agora a lidar com isso. Ele falou, é mais fácil que a gente tente fazer uma relação de como a humanidade começou a aprender a lidar, não com a gripe, mas sim com, por exemplo, o vírus da HIV. Então, assim, que a HIV continua aí, a gente entendeu como funciona, a gente entendeu como ela se propaga, a gente entendeu como diminuir, ou enfim, os coquetéis todos que foram, né, com os anos sendo testados até chegar numa fórmula mais próxima do ideal para acabar, para diminuir o HIV, mas ele ainda continua aqui, né? Então, não achem que quando a gente encontrar uma vacina ou que a partir de amanhã, quando começar a liberar, que as pessoas vão trabalhar, o vírus vai morrer, entendeu? Não. E nós estamos na primeira onda, né? Ontem o Átila falou isso no Roda Viva, que eu acho muito bacana, é que nós estamos na primeira onda, outras ondas virão. A gente não sabe, inclusive, quanto tempo a pessoa vai ficar imune depois que pegou. A gente não sabe ainda quanto tempo a pessoa fica imune depois que toma vacina. Então, existem vacinações virais que você fica 1 ano, outros 10, outros 6 meses. Enfim, a gente não sabe a mutação desse vírus, como que ele vai se comportar na mutação que acontece. Então, é tudo muito novo.
E eu acho que ele falou uma coisa ontem que eu acho muito importante. Esse vírus veio para mudar. Não, nós não vamos viver mais como a gente vivia antigamente. Como eu dizia. Né? O governo vai mudar, tudo vai mudar. Então, fingir que isso não está acontecendo é muito perigoso. Porque esse vírus, a tendência é que seja o primeiro de outros. Então, é melhor lidar com a realidade para nos preparar melhor para o que pode vir. E a gente tenta fazer o que dá, né? A gente vai encontrando informações aqui e ali, tentando se adaptar. Uhum. Eu acho que as pessoas que mais vão fora a saúde, né? Fora realmente o que o nosso sistema, como ele vai lidar especificamente com o vírus, também tem a parte de como você vai se adaptar a um novo mundo, né? Como você falou. Tudo que vai mudar, então acho que a questão de resiliência agora é não só ligada à saúde, mas uma resiliência e um novo momento para a gente se adaptar e pensar nesse novo mundo que está chegando, sabe? Sim. Eu acho que daqui a pouco vai acabar. Eu acho só importante dizer que tudo isso que a gente está falando são pesquisas muito, muito, muito recentes, apesar de... E aí eu vou retomar isso. Apesar de a vitamina D ser uma coisa, é um hormônio estudado há muito tempo. Então, independente do coronavírus, a recomendação inclusive pelo governo do Canadá, que todo mundo suplemente. Se você no Brasil não tem essa exposição solar dentro daqueles níveis que a gente citou, também suplemente. Independente de qualquer coisa, ele tem funções além do sistema imunológico. Então, eu acho que, inclusive, eu acredito, por exemplo, que um dos motivos pelo desenvolvimento da minha doença autoimune foi a falta da vitamina D. Então, quando eu fui fazer o meu primeiro exame de vitamina D, quando eu descobri a doença autoimune, ele estava em 13. Então, assim, né, muito baixo. Como que eu estava fazendo meu corpo funcionar durante tantos anos? Então, acho super importante falar sobre isso. Acho importante para quem ficou com dúvida, ou tem alguma informação, ou quer saber mais, qualquer coisa, pode me mandar mensagem que eu respondo, porque é uma informação relevante que a gente precisa ter mesmo o mais proliferado possível. Uma informação só. Eu fui fazer meu exame aqui na semana retrasada e levei para a médica de família. Ela ficou alarmada e falou, não, você está tomando muito, para agora, de jeito nenhum, ninguém precisa desse nível e tal. Então, assim, ela não entende do que a medicina funcional diz. Ela segue a medicina muito mais tradicional, em que os níveis do laboratório são os níveis que ela usa como referência. E provavelmente, ela não tem estudado desde que ela saiu da faculdade. Depois que ela saiu da faculdade, muitos artigos científicos saíram sobre a vitamina D. E o que se descobriu de mais novo. Então, tomem cuidado, questionem os médicos que vocês vão e leve para ele informação, mostre, fala, olha aqui, eu achei esse estudo aqui que fala sobre isso aqui. Você viu? Você leu? Porque a gente precisa começar a fazer com que os profissionais de saúde estejam atualizados. Porque é absurdo, assim, o susto dela foi... Ela falou, eu ouvi, falei, ok, pode deixar eu parar de tomar. Óbvio que eu não vou parar de tomar. Então... E deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando também, né? Uhum. Então, você falou os níveis de vitamina entre 50 mil e 100 mil IS. E aí, vamos supor que... Qual é as coisas... O que pode acontecer também se for um nível muito elevado? Que seja, por exemplo, assim, acima de 100 mil IS? Ou quais são os efeitos com relação a excesso de vitamina D? Você sabe essas informações? Sim. A vitamina D, a boa parte dela é armazenada no fígado, né? Então, ela é direcionada para o fígado e ela vai sendo liberada aos poucos. Quando você tem um nível muito elevado de vitamina D, você exige mais do seu fígado e faz com que ele tenha dificuldade de metalizar, de trabalhar outras coisas, como cálcio, por exemplo. Então, existe, em raríssimos casos, para você ter uma noção, o protocolo Coimbra trabalha com dosagens entre 50 a 500 mil UIs por dia. Então, assim, é um protocolo que há anos é utilizado, mas existe uma série de processos que são feitos. Então, eu, por exemplo, evito uma série de alimentos, tem um monte de coisa que eu faço. Mas é muito, muito raro você ser intoxicado, que eles chamam de intoxicação de excesso desse hormônio,
com uma dosagem de 10 mil UIs por dia. Muito rápido. Tá. É uma dosagem segura. Tá, legal. Tá. Bom, gente, eu acho que a gente... Tem mais alguém com dúvidas sobre especificamente da vitamina D ou que vocês querem fazer